Olá, boa tarde. Quarta-feira, 17 de abril, o Senado agora está no ar. A Comissão Diretora do Senado debateu hoje o planejamento estratégico do Senado Federal. O texto contém medidas que devem ser adotadas dentro dos próximos 10 anos. O repórter Ronaldo Martins tem os detalhes. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Silvânia. A mesa diretora aprovou 2 documentos que vão nortear a atuação do Senado nesse período de 10 anos, até 2023. O primeiro documento é um mapa estratégico que define prioridades e diretrizes para o período. O segundo é um plano de metas que vai de 2013 até 2016. São metas de curto prazo para serem cumpridas ainda neste ano, metas de médio prazo para 2014 e metas de longo prazo que vão ser cumpridas já na próxima gestão da mesa diretora. Todas as metas buscam a transparência, a racionalização dos custos no Senado e uma agenda legislativa que esteja conectada com os interesses da sociedade. O presidente Renan Calheiros vai anunciar detalhes deste plano na reunião plenária desta tarde. Silvânia. Obrigada, Ronaldo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse nesta quarta-feira que ainda não tomou nenhuma decisão sobre a promulgação da PEC aprovada na Câmara, que determina a criação de mais 4 tribunais regionais federais, no Paraná, Amazonas, Minas Gerais e Bahia. Ele acrescentou que a questão poderá ser decidida pela mesa do Senado. Na semana passada, a proposta foi criticada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, e alguns parlamentares defendem que a medida é inconstitucional. No plenário do Senado existem ainda outras 2 PECs que criam tribunais regionais, em Fortaleza e Belém. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista de ambulâncias. Outra proposta aprovada vai permitir maior rapidez na análise de acordos internacionais. A proposta inicial apresentada pelo senador Luiz Henrique tornava privativa do Senado a análise de acordos, tratados e atos internacionais. Hoje, eles têm que passar pela Câmara e pelo Senado, o que faz com que o processo muitas vezes seja demorado. Alguns senadores questionaram a constitucionalidade de retirar a Câmara do processo. O texto final, aprovado por unanimidade, manteve a análise pelas 2 casas, mas acrescentou uma emenda que permite que esses acordos possam tramitar em regime de urgência se requerida pela Presidência da República ou por deliberação da Casa. Nós estamos tratando de criar um mecanismo de celeridade ou que permita celeridade dependendo do tratado que o país esteja analisando. Qual é esse objetivo? É o de evitar que tratados, que acordos internacionais, que atos internacionais celebrados pelo chefe de Estado fiquem dormitando nas gavetas do Congresso Nacional durante 10, 15 anos, como projetos que eu já relatei na Comissão de Relações Exteriores. Na maior parte dos casos, senador Walter Pinheiro, quando nós chegamos a deliberar sobre os acordos bilaterais ou multilaterais, eles já perderam o seu objeto. Os senadores também aprovaram um projeto que regulamenta a atividade de condução de veículos de emergência. A estimativa é de que existam cerca de 700 mil motoristas de ambulâncias no país. É o reconhecimento da classe, né? E a classe que vem crescendo gradativamente a todo ano, a todo momento está crescendo. Todo aquele que exercer esta profissão terá direitos, mas também terá obrigações. E, com certeza, classificando adequadamente esses direitos, esses deveres e essas obrigações, nós teremos um serviço ainda melhor em favor da vida e pela preservação da vida em todo o Brasil. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, esteve nessa manhã na Comissão de Educação. Em audiência pública, ela falou sobre as prioridades do Ministério para este ano, o Centro de Artes e Esportes e o Vale Cultura. A ministra deu detalhes sobre o Vale Cultura, que vai beneficiar cerca de 20 milhões de brasileiros com renda de até 6 salários mínimos. Os R$ 50 mensais poderão ser usados para assistir espetáculos, visitar museus ou comprar obras de arte ou artesanato. Marta Suplicy também falou sobre o Sistema Nacional de Cultura.
um programa que envolve União, estados e municípios para o desenvolvimento de projetos culturais e que já tem a adesão de 30% das cidades brasileiras. Ações que, para a ministra, vão ajudar a interiorizar o acesso à cultura. No momento, o recurso é muito baixo. Então, para uma cidade de 50 mil habitantes, 100 vai fazer diferença. Para uma São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não vai muito. Mas o que eu vou ter que batalhar muito, e vou precisar da ajuda aqui, é aumentar esse fundo nacional, porque isto vai dar a capilaridade que nós queremos para o Brasil. Um dos projetos que foi, digamos, de maior relevância é o Vale Cultura. Uma pesquisa que foi feita pelo IBOP mostrou assim, o percentual, eu diria, preocupante até, das pessoas que não têm acesso à cultura. Eu pergunto para a senhora se nós podemos esperar com o Vale Cultura uma melhora desses números. O grande desafio do Vale Cultura é que as pessoas possam experimentar outras linguagens que eles não conheçam, né? Quando sair em julho, vai ter uma campanha muito forte de televisão para usar o teu Vale Cultura. Use no cinema, use no museu, entre na livraria. Nós estamos falando com as editoras e com as livrarias por em cartaz que se aceita Vale Cultura, porque as pessoas também têm receio de entrar num lugar que elas nunca entraram. Tudo isso nós vamos ter que trabalhar. Outra prioridade para a ministra é implantar o Centro de Artes e Esportes Unificados da Cultura, o chamado CEL. 388 unidades serão construídas até o fim do ano. A infraestrutura é bancada com recursos do governo e caberá às prefeituras a manutenção dos espaços. Todo o CEL vai ter um cinema. O cinema a gente deu uma melhoria para ter uma projeção digital, ter coisa melhor. Depois nós temos o telecentro com a biblioteca. A biblioteca só tem livros de arte. Por quê? Porque vai ser um centro de arte. Então, se aquela pessoa quer saber sobre dança, qual é a nossa ideia? Que ela possa ler livros, ela possa ver fotos, que ela possa ter uma informação sobre dança e, ao mesmo tempo, ter DVD de grandes companhias de dança. É um lugar de arte mesmo. A comissão mista criada pelos presidentes da Câmara e do Senado para atualizar o regimento comum do Congresso fez hoje a última audiência pública. Os parlamentares ouviram o relator da reforma do regimento interno do Senado, senador Lobão Filho. Entre as propostas apresentadas estão a ampliação do poder de fiscalização sobre as agências reguladoras e a redução do número de comissões e subcomissões da Casa, com o objetivo de tornar os trabalhos legislativos mais ágeis. O senador Romero Jucá, relator da reforma do regimento comum do Congresso, deve concluir o trabalho até o início de maio. Foi uma reunião importante, nós colhemos o material e agora vamos trabalhar na proposta do novo regimento do Congresso. Meu cronograma é mais 15 dias apresentar a proposta e aí os senadores e deputados poderão debater, discutir, apresentar sugestões e a gente apresenta definitivamente uma proposta que possa ser votada. O desenvolvimento psicológico infantil, os conflitos agrários e o uso da energia eólica no Brasil foram outros assuntos debatidos em comissões do Senado. A Comissão de Infraestrutura discutiu a utilização das fontes de energia alternativa no país. O encontro é parte do ciclo de audiências para tratar dos entraves logísticos brasileiros. Os convidados destacaram as vantagens da energia eólica como fonte de eletricidade limpa e renovável. Quando olhamos para a energia eólica, não pensamos só na geração de energia elétrica em si, mas de toda uma cadeia produtiva que traz crescimento e principalmente desenvolvimento regional. Como é um aproveitamento que vai para regiões que geralmente não têm atividade econômica relevante, a energia eólica, além de estar produzindo energia limpa, renovável, ela está levando desenvolvimento para as regiões pobres do país. Os conflitos agrários e a impunidade no campo foram tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Os participantes lembraram os 17 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, conflito com policiais militares do Pará, que resultou na morte de 21 trabalhadores sem terra. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou em caráter terminativo projeto de lei que obriga as prefeituras a implantar redes subterrâneas de esgoto, distribuição de água e gás
antes de pavimentar as ruas, sob pena de ser impedida de obter financiamento federal para calçar ou asfaltar as vias públicas. Também foi votada a proposta que determina que as operadoras de telefonia instalem na Amazônia Legal 50% mais orelhões do que nas outras regiões do país. O texto ainda será analisado pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro para destinar 30% da receita arrecadada com a cobrança de multas ao Sistema Único de Saúde. Também foi aprovada a realização obrigatória pelo SUS de exames que detectem riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças com até 1 ano e meio de idade. Os transtornos poderiam ser dificuldade de desenvolvimento da aprendizagem, hiperatividade, entre outros. Mas o que visa esse instrumento de detecção precoce de qualquer transtorno psíquico é exatamente garantir, assegurar que a criança com diagnóstico precoce possa ser resolvido o problema, possa ser tratado. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.